gente, tudo bem com vocês? Voltamos com o nosso podcast Cinegirls aqui no YouTube. Se você ainda não segue, segue a gente no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também compartilha com seus amigos esse episódio que vai ser tudo de bom, porque nós temos dicas maravilhosas de filmes. E também já siga a nossa convidada. Nossa convidada de hoje é Geise Oliveira. Não, Geise não, é a Geisa Oliveira. A gente tava brincando aqui, eu quis fazer essa brincadeira já pra você se descontrair um pouquinho. Tudo quanto é jeito. Que o nome tem que sair escrito corretamente, né, Geisa? Por quê? Porque a Geisa é Master Coach, ela fala sobre o empoderamento das pessoas, sobre como desenvolver a sua carreira também. Trabalha há mais de 7 anos com isso. E me conta qual que é a tua missão e seja muito bem-vinda ao Cinegirls Podcast. Muito obrigada pelo convite, Jessy. E sim, às vezes sai errada a fala, mas tem que sair escrito corretamente. Exatamente. Teu arroba tá aqui embaixo, inclusive. Então tá, me sigam aí. Eu comecei a trabalhar com coaching faz 7 anos. E pra mim foi um grande descobrir de mim. Eu venho de uma área de turismo, já fiz milhares de coisas, eu conheci várias profissões. E eu sempre digo que o que a gente vai fazer em seguida... a gente não começa do zero, porque a gente tem toda uma bagagem. Quando a gente começa a ter o olhar de aprendizado, a gente vai com essa bagagem. Quando eu comecei há 7 anos, a primeira sessão que eu fiz, eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida. Eu amo entender e poder transformar a vida de outra pessoa. E daí, em seguida, foi só... mais e mais cursos, mais atendimentos e é um universo que nunca acaba. Sim, porque as pessoas sempre estão em constante desenvolvimento e autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Que é o tema desse podcast de hoje aqui. Exatamente, eu nos falarei de vários filmes que a gente consegue ter esse olhar pro autoconhecimento. Você buscou por você mesmo mudar de profissão? Por autoconhecimento mesmo? Me conta um pouquinho de como que foi essa tua transição aí, já que a gente tá falando de filmes e depois eu vou fazer outras perguntas sobre esses filmes aí que trazem lições. Então, em 2013, eu trabalhava como corretora de imóveis e conheci uma pessoa que era muito desenvolvida, assim, e eu admirava muito a forma que ele se comunicava com a gente, que ele liderava a equipe. E eu falei assim... quero fazer o que esse cara está fazendo. E daí eu fui procurar que curso ele tinha feito para se desenvolver. E aí conheci o coaching. Na época não era muito falado ainda no Brasil. Ainda era bem novidade, assim. E aí fui fazer meu primeiro curso achando que era só profissional. Foram 4 dias de imersão e eu chorei 4 dias inteiros. No final eu tava com a cara inchada de tanto que eu chorei. Foi um libertar. Porque eu venho de uma geração que era engole o choro e não olha para as emoções e faz, e faz, e faz. E ali eu disse, opa, tem muita coisa aqui dentro que precisa ser resolvido. Então lá eu comecei a me desenvolver, a olhar para mim, olhar para as minhas feridas, a me curar. E começou a despertar o desejo de fazer o que eu estava vendo que a pessoa que conduzia aquele curso fazia também. Mas no fundo eu ainda tinha aquela vozinha que dizia assim, tu não é capaz, não é pra ti. Tava aquela vozinha. Chegou em 2016, o meu irmão faleceu. E ali eu vi assim, tipo, opa, a vida acaba. E o que eu estou fazendo, eu não estou satisfeita. Então o processo de luto, ele trouxe muita coisa à tona. Surgiu a formação em coaching e eu falei, por que não? O máximo que vai acontecer é chegar lá no final, eu ver que não é pra mim, mas pra onde eu for eu vou levar esse conhecimento. Chamei uma pessoa para ser a minha cobaia. Cobaia não, né? Estagiária, vamos dizer assim. E ela foi muito aberta ao processo e ali eu comecei a me desenvolver, a fazer a formação. Na época eu não tinha logo, eu não tinha material, eu não tinha nada, eu tirava xerox da apostila de onde eu fazia o curso e aplicava. No final, já tinha logo, já tinha material e fui aprendendo, entendendo o que eu precisava buscar para poder fazer o meu trabalho cada vez melhor. E aí mudou completamente. Mudei completamente. Eu vou pegar esse gancho, já que você falou me descobrir, o luto gera. Eu vou falar do primeiro filme aqui, que é o Divertidamente.
Nossa. Que é a mente da cabeça da Riley. E aí a gente tem dois. A gente tem o Divertidamente lá de 2015 e tem o Divertidamente do ano de 2023, se eu não me engano, ou 2024. Desculpa aí, pessoal, que eu não estudei Divertidamente 2 a fundo pra esse... Mas ali você tem todas as suas emoções questionando umas às outras. É um dos filmes que os psicólogos, os coaches, os mentores mais utilizam para falar sobre autoconhecimento, né? Sim, ele traz muito as emoções, né? Principalmente as nossas primeiras emoções, que é a tristeza, a raiva, medo, amor e alegria. Ali o amor, eles trazem como nojinho, mas é o amor e consegue ilustrar muito, muito ali. É um filme infantil, só Que é para adulto. totalmente para adulto. Sempre falo isso. Exato. Então, se a gente tem esse olhar quando a gente vai assistir um filme, do que a gente precisa se descobrir, ter esse olhar atento, ali a gente consegue ver muito que as nossas emoções elas vão guiando as nossas escolhas. E assim ele acontece com Riley, né? Que no início a gente não tem controle quando a gente é criança, né? Tanto é que elas são as emoções básicas, né? As emoções primárias que eles falam. Exatamente. E durante a vida elas vão sempre tendo um tom. Vai continuar tendo a tristeza, o medo, o amor, a alegria, a raiva. E se a gente não consegue controlar a nossa raiva, ela vai aparecer nos lugares mais inusitados. Às vezes numa reunião, numa conversa com um chefe, num negócio que a gente queira fazer. Às vezes em casa, com o seu parceiro, parceira, enfim. E normalmente... Os filhos. Exato. Normalmente com quem a gente mais convive, é onde a gente mais costuma mostrar as nossas emoções. E às vezes não cuidar tanto que aquela pessoa também está recebendo algo que às vezes não vai fazer bem. E depois a gente perde e a gente não sabe o porquê. E aí no 2 desenvolve muito mais ainda, são emoções muito mais aprimoradas, que daí já vem o medo, já vem a ansiedade, que é onde ela se descobre adolescente, e aí a gente fica se questionando o tempo todo. Ele é um filme completamente para adultos, né? As crianças enxergam, claro, com as brincadeiras, com o lado da comédia do filme, mas ele é um filme completamente para adulto, né? Sim, tanto é que no filme mostra, né, também a cabeça do pai e da mãe. E as emoções guiando, e meu Deus, isso está acontecendo, o que que eu faço aqui? E assim é o tempo todo na nossa vida. E quantas vezes a gente deixa de fazer algo por causa do medo? Sim. Ou por causa da ansiedade? Ou porque não se sente capaz? Exatamente. É. Tem uma emoção que é a maturidade, que aparece no filme 2, né? Que é aquela senhorinha que aparece de vez em quando ali, que foi uma sacada genial também dos produtores desse filme, né? Daí você entende, mas eu não tô mais nessa posição da minha vida, eu tô em outra. Então, ali também é uma base de emoções que levam pro autoconhecimento fantástica, né? Desenvolvida nesse filme. Sim, e é interessante quando a gente olha para as nossas emoções, que quando a gente cura algo que desperta a nossa raiva, que desperta o nosso medo, depois a gente passa por situações assim, mas não vem mais daquela maneira, porque está curada, e vem a maturidade. A gente consegue olhar para aquilo com mais maturidade. Entender melhor os processos e reagir melhor às situações, como você falou, né? Não a raiva, não o nojinho ali, que é o amor, às vezes. Não, às vezes você precisa ter uma pessoa, uma postura um pouco mais realmente de alegria. Então, enfim, né? Depende muito das emoções que a gente tem. Esse é um dos filmes da lista aqui que eu mais gosto, assim, sinceramente. Sempre que eu posso, eu tô assistindo ele de novo. Eu imagino. E aí eu vou passar já pro Projeto Adam, que você falou aqui pra mim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse filme, qual que é a reflexão de autoconhecimento que ele volta no tempo, né? E fala um pouquinho, assim, pra gente sobre o que você vê nesse filme pra melhorias. Ele volta no tempo e ele encontra o eu dele de 12 anos. E aí o menino diz assim, nossa, como é que você sabe a forma de abrir essa porta? Porque tinha um jeitinho. A geladeira, você conhece o cachorro, sabe o nome do cachorro. E ali ele tem um olhar pro eu dele de 12 anos, que perdeu o pai. E aí eu fico pensando, o que você diria pro seu eu de 12 anos? Se você pudesse voltar no tempo e falar algo pra ele, o que seria? Uma boa pergunta. Não sei o que eu diria pra mim eu de 12 anos atrás. Não, de 12 anos de idade. 12 anos de idade. E que Por que 12 anos, será? Tem algum motivo? Olha, ali no filme eu não sei bem o motivo. Penso que é porque ele recém tinha perdido o pai.
porque foi um processo traumático, talvez. Porque tem uma teoria aí de 7 em 7 anos a gente vai mudando um pouco o nosso pensamento, então a gente vai se autoconhecendo com diferentes olhares, né? Então vamos imaginar assim. A gente nasce com o que vem já, né, genético, vem dos nossos pais, somos seres biopsicossocial, bio já nasce com a gente, o psicossocial vai sendo influenciado. E as primeiras emoções dos 0 aos 7 anos. Então ali está sendo, a gente não sabe, a gente não nasce já sabendo o que é medo. A gente vai aprendendo. A gente nasce, a gente ainda não tem raiva, mas a gente aprende. Principalmente dos 0 aos 7 anos. Então, o que é amor? Tudo vai ser nesse momento. Depois dos 7 aos 14, a gente começa a aprender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A medir o amor. Então, principalmente na escola, a professora gosta mais de um ou do outro. Às vezes por causa da nota, acha que gosta mais dela. Porque ainda não entende que é uma nota que está referindo ao nosso conhecimento. Ainda é muita emoção. E depois na nossa vida a gente vai replicando isso. Então a primeira infância ela é muito importante na vida de qualquer criança. E nesse filme retrata já a segunda, né? Que ele é o adolescente. Uhum. E ele consegue olhar também o que ele fez durante a vida dele. E tem um momento do filme que ele fala pro menino, você vai apanhar muito porque você não vai chegar onde eu cheguei sem passar por isso. Porque ele sofreu bullying na escola, né? Então, tem isso, a gente aprende muita coisa para ser quem somos hoje. Então, tudo que eu passei na minha vida faz eu ser a Geisa de hoje, de 40 anos. Todos os aprendizados fazem parte disso. Então, se eu olho para o meu eu de 12 anos, eu diria, siga em frente. Eu sei que tá difícil hoje, mas tu vai passar por isso. E tu vai ficar bem lá na frente. E você só é do jeito que é hoje porque você passou por aquele processo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Que foi o que aconteceu com o Adam no filme. Exato. Então, é um filme que o meu namorado sempre fala assim, tu não consegue parar de pensar? Eu digo, não. Eu tenho um mundo paralelo na minha cabeça que eu tô vendo o filme e eu tô pensando em várias coisas, em várias reflexões. É muito interessante isso, a gente usar o filme como um educador, assim, né, em certos pontos. Eu sei que tem muitos profissionais em suas áreas que utilizam de filmes como ferramentas para aprendizagem, assim, e eu gosto, né, eu sou de pé, né, suspeita para falar, porque eu sou cinéfila de carteirinha, né, tô hoje empreendendo com isso, que é o podcast, que é a Coluna da Way, mas é legal você ver que o cinema a gente já falou, ele influencia, dita modas, tem várias vertentes ali pro cinema, mas é muito legal ver o olhar do cinema sendo utilizado também para essa parte educacional, de desenvolvimento, de autorreflexão, de autoconhecimento das pessoas, né? A gente falou do Projeto Adam, quero voltar em outro filme que tem também uma criança como protagonista, que é o Pequeno Miss Sunshine. É outro filme maravilhoso sobre autoconhecimento e principalmente o nome lição desse filme pra mim é resiliência. Da família dela, não só dela, mas da família dela também, né? Sim, que ela segue o sonho dela, por mais que duvidem, que não acreditem, mas ela segue ali o sonho dela até o final. E como é bom a gente ter com quem contar, com quem tá ali do lado, que faz muita diferença. Tu poder ter o apoio, né, de pai, de mãe, de irmão. Nem sempre todo mundo vai acreditar na gente, mas basta uma pessoa pra gente ter aquele olhar do vai, segue em frente. Continua. É assim, não ouve para o que tá aqui no teu entorno, porque assim, ela sofre muito bullying nesse filme. Naquela época a gente nem se falava da palavra bullying, mas ela sofre muito no filme. Durante todos os concursos do qual ela participa, todo mundo fala que ela não se encaixa. Todo mundo, desde as crianças que não sabem que elas estão sendo malvadas, até os adultos que sabem que eles vão, né, estão sendo muito malvados com ela, mas a família é muito resiliente, a família tá lá pelo sonho dela, né, isso é muito legal. Se é esse o teu sonho, vamos até o fim. Né? Qual que é a principal lição que você acha que esse filme traz sobre autoconhecimento? Eu vejo ali que fortalece o eu dela ter a família apoiando, a não desistir do sonho. Porque aí ela consegue ir para uma, vamos linkar, né, com a nossa vida real, ir para uma vida adulta, sabendo que eu preciso acreditar para fazer aquilo se realizar. E seguir em frente. Vão ter dificuldades, vai ter quem vai apontar, que vai rir,
mas ainda assim eu vou seguir em frente. Ela também foi resiliente, também. Ela foi paciente em muitos períodos ali, né? E ela segue o caminho dela. É isso que eu quero. E tô ali. Vão acontecer várias coisas em volta, mas continuo. Muito bom. E esse filme é um dos que eu mais admiro, assim, dessa atriz. Gosto bastante e realmente é uma reflexão pra você. Por que que eu vou desistir disso? Olha todas as interplantes, porque essa menininha passou, assim, né? Como ela foi, vamos dizer assim, persistente no que ela queria, né? Exatamente. Persistência. Persistência. Aí tem um outro filme que fala de persistência, que é O Menino que Descobriu o Vento. Esse Nossa. filme é maravilhoso. Ele não é do circuito hollywoodiano, inclusive. Ele é um filme indiano, se não é indiano. Acho que é da África, Africano, Enfim, ele não é do circuito hollywoodiano, mas é um filme que tem uma lição de vida maravilhosa, né? Sim. Eu assisti até agora. Eu já tinha assistido, só que fazia bastante tempo, então eu assisti ele de novo agora. E, nossa, tem um momento, assim, que arrepia, que emociona. Mas eu vejo ali que o principal também, ele não desistiu, mesmo duvidando. Mas o que eu... Ele mesmo se duvidou em vários pontos do filme, né? Duvidou da própria capacidade, assim. Sim, porque eles não tinham recurso nenhum. A hora que ele pede pro pai a bicicleta pra montar o moinho de vento, Muito louco aquilo. e o pai diminui ele e diz assim, não, você vai vir trabalhar comigo aqui. E ele olha com tanta humildade pro filho, pro pai, o filho olha pro pai com tanta humildade e diz, pai, tem coisas que você não sabe, mas que eu sei. E me chamou muita atenção essa humildade dele. Porque muitas vezes a gente quer saber mais do que os nossos pais. Uhum. Queremos ser pais dos nossos pais. E o menino ali não, ele tá na posição realmente de filho. Mas ele não desiste da ideia dele, que muda toda a história de uma vila De uma inteira. comunidade De uma inteira. comunidade inteira. Então, e ele sofreu bastante, porque ele foi expulso da escola, porque o pai não tinha dinheiro para pagar a escola, e é uma escola já bem precária. Ele tenta de uma maneira, ainda assim, ir para aula, e tem um professor que dá uma ajudinha, vai estudando, e tudo por conta própria, né? Com livros, e ali ele tem essa ideia. Então ele mudou ali a vida de muita gente. Mudou a realidade. Pra quem não viu o filme, gente, conta a história de um menino que construiu um moinho pra gerar energia pra terem água. Para terem água. Água, gente, que é uma coisa básica, né? Então é um filme realmente... E é baseado numa história real esse filme. Ele é inspirador, né? Olha o autoconhecimento que essa pessoa tinha pra chegar nesse nível. E tão novo como ele era, né? Tão novo. Tem uma cena que a mãe dá dinheiro para ele ir atrás de comprar os grãos. E tem muita gente querendo grãos e não tinha para todo mundo. E ele fica trancado dentro de um galpão junto com outras pessoas. E outras tentando entrar, só que vira uma bagunça. Uma bagunça assim. generalizada. E ele tá ali, depois ele consegue ir para casa. A mãe acaba sofrendo junto com a irmã, que chega gente, que roubam o pouco que eles já tinham. Então eles passam muita dificuldade. E até o pai chega uma hora que tá desacreditado que aquilo vai mudar. Aquela realidade vai mudar. Eles pensam realmente em ir embora ali, né, daquele local. Em vários momentos do filme. E a mãe tem um certo momento que ela fala que o pai quer rezar pra pedir água, pra que chova, né? E a mãe diz assim, não, nós não vamos fazer igual os nossos pais faziam. Porque eles não tinham outro recurso. E ali fica todo mundo pensando o que pode ser feito, porque depende da chuva. E a chuva não vem, tem a época específica, aquela terra seca, que parece que só da gente ver o filme já dá até sede. E ali o menino diz, não, convence ainda uns amigos, né, a ajudarem e consegue criar e trazer água para muita gente. A alegria deles quando a água vem daquele... Esqueci agora o nome daquilo. Daquele poço. Então, e no final ainda aparece ali, né, sobre a história. Depois ele desenvolveu outras em outras comunidades, né, também. Ele mudou a realidade de muitas pessoas ali. E eu achei muito interessante o momento que ele fala, me ofereceram uma bolsa de estudo, mas eu não quero deixar vocês. E o pai fala, por mais que você vá embora,
você vai estar sempre aqui, porque o que ele fez vai ficar marcado para eles, né? E a gente tá falando de um filme de, acho que se não me engano, 97. É um filme antigo, 2019. O menino que descobriu o vento. Não, ele é recente, é 2019. Mas a época que passa, ele se Sim, é nos anos, se eu não me engano, no final, em meados dos anos 90 ali. Então a gente não é tanto tempo assim para passarem tanta dificuldade. Só que precisava que alguém acreditasse, e nesse caso foi uma criança. Uma criança. Muito diferente. Você falou várias vezes que não vamos fazer como nossos pais. Eu não assisti o filme como nossos pais, então vou pedir pra você contar um pouquinho da história do filme pra gente. O que ele tem de autoconhecimento que a gente pode trazer como lição aqui pros nossos espectadores. Ele é um filme brasileiro e os pais são separados. A mulher, que é a protagonista do filme, idolatra o pai e tem uma certa arrogância em relação à mãe. E chega um determinado momento que a mãe diz, tu tá falando isso do teu pai, tá, né, me diminuindo, então eu vou te contar. Teu pai não é teu pai. Eu fui viajar, tive um caso, e você é filha de outro homem. E aquilo pra ela cai por terra, né? Tudo que ela imaginava, e o pai dela tem vários problemas, mas ainda assim ela continua idolatrando o pai, e ela não enxergava também o que a mãe sofria com o pai. E aí ela vai atrás de conhecer a história dela. Descobre quem é o pai, mas ele é um político, então acaba não tendo uma relação já, nossa, que bom que você está aqui, minha filha. E ela vê também que o casamento dela também está ruim. E ela acaba traindo o marido, assim como a mãe dela traiu. E quando ela passa por tudo isso, ela começa a ver como tá a vida dela, e ela cada vez mais vai jogando, brigando com a mãe. Até que a mãe conta que ela tá com câncer e tem poucos meses de vida. E um certo momento, a mãe dela fala para ela sobre o que ela não teve da mãe, e que agora ela tá tendo a oportunidade de fazer a filha enxergar diferente. Ali muda a visão dela sobre a mãe. Porque honramos, né, a história dos nossos pais. A música de Elis Regina já diz isso, como nossos pais, né? E muitas vezes a gente julga os nossos pais, mas a gente faz exatamente igual a eles. Querendo fazer diferente. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia, quanto mais a gente julga, mais a gente se apega. Nisso é preciso olhar pra gente. Tô repetindo demais uma frase. O que essa frase quer me dizer? E ali, ela muda também a relação com a mãe dela, no filme. Passa a ter um olhar de mais carinho, e é muito nítido. Porque ela consegue entender, depois, né, as escolhas da mãe, e olhar pra ela pra poder fazer diferente com as filhas dela. Se coloca no lugar da mãe que ela nunca tinha feito até então, esse momento que ela sabia que ela ia perder a mãe. Pra quem for assistir ao filme, vocês vão conseguir perceber a diferença de olhar dela pra mãe dela. No início, com muita arrogância, do tipo, a mãe não sabe fazer nada, e depois já num papel de filha. E é interessante a gente olhar pra nossa relação. Claro. Com a nossa mãe, com o nosso pai. Tem um filme que você falou que você não assistiu, mas eu não podia deixar de citar aqui, que é o Na Natureza Selvagem. Que é um link disso que você falou aqui, do vamos olhar para nós mesmos e dar valor. A história do Na Natureza Selvagem é um jovem que se forma e ele não quer ser como os pais eram, ele não quer viver da maneira que os pais vivem. E ele se retira, ele vai fazer uma jornada sozinho, ele some no mundo sem ter contato com ninguém que ele tinha, nem com a irmã, nem com os pais, para se autoconhecer, para se autodescobrir e entender o que realmente faz a vida valer a pena. No final do filme, gente, esse filme não é novo, ele é de 2007, então free spoilers aqui, eu vou contar o que acontece no final. No final do filme, ele passa por várias cidades e conhece várias pessoas, e ele entende que a verdadeira razão de existir é você compartilhar. Compartilhar com as pessoas que você ama, compartilhar com a sua família. E você não é um ser sozinho. O ser humano ele não foi feito para viver sozinho. Então ele acaba morrendo
no final do filme, porque ele fica preso no inverno, assim, ele não tem a possibilidade de atravessar um rio. Ele morre porque ele vai comer uma planta, que ele acha que é uma planta que pode nutrir ele, que era uma planta venenosa. E ele fica inanimado, assim, né, de um jeito paralisado, e ele acabou morrendo. E esse filme foi muito impactante pra mim na época. Porque tinha essa questão dos nossos pais. Você julga, você fala, mas você não conhece. Você não se reconecta. Você não entende a história. Você não sabe por que você é desse jeito. Que veio dali de a gente fala muito, né? De emoções e de autoconhecimento, de autodescobrimento. Que você tem uma carga emocional dos teus pais. Vem ali com você. Mas vai de você querer mudar isso. Quando ele entendeu isso, quando ele falou, não, eu posso ser uma pessoa melhor e tal... Ele já não tinha mais como voltar atrás. E aí ele morreu. Então ficou muito marcado. Esse filme, pra mim, é um dos melhores filmes de fatos reais, baseado em fatos reais que eu conheço. Assim, fica a dica pras pessoas. Já quero assistir. Sai daqui e vai Into the Wood. É Na Natureza Selvagem. Maravilhoso. Tem livro. É baseado numa história real, que é o Christopher. E foi um sucesso, assim, de bilheteria na época. Virou, assim, um filme cult agora, que as pessoas falam bastante também. Ô, Jéssica, até aproveitando esse link, polêmico agora. Vai. Adoro polêmica. Tem algumas pessoas que falam assim, eu prefiro animais do que pessoas. Se você for olhar pra essa pessoa que tá falando essa frase, normalmente ela tem vários problemas. Com ela. O problema não são os outros. Uhum. Como eu falei, é preciso a gente olhar para o que a gente repete demais. Porque se você não consegue viver em sociedade, o problema está com você. Porque existem pessoas boas, assim como existem pessoas ruins. Agora, para onde está o seu olhar? E não adianta ficar só falando que o outro é tóxico, se você não olha para você. E às vezes você está sendo tóxico da relação. É verdade. Então, autoconhecimento muda a nossa visão. Muda totalmente a nossa visão. Gênio Indomável, quero falar dele. Nossa, que filme fantástico. Esse também é o concurso aqui, que é um dos melhores filmes da atualidade, assim, né? Sim. Eu já tinha assistido, mas assisti novamente agora, porque eu gosto de ver os detalhes, emoção. Acho que eu vi esse filme mais de 5 vezes, tá? Eu sou uma pessoa problemática. Eu gosto de ver filme repetido. Diferente, né? Totalmente. E ali dá pra ver que ele tem muitas questões. Ele sofreu demais. E ele tá refletindo na vida. Uhum. E a forma dele ser rebelde, indomável, é pra não se machucar. E quando ele encontra o professor que acredita nele, mesmo sem ele querer, traz pra terapia, passa ele por vários terapeutas, não tem jeito. Quando ele chega, eu não lembro o nome do ator que faz o terapeuta. É o Robbie Williams. Nossa, ele já faleceu, é uma pena porque ele era maravilhoso. E ali é um olhar tanto pro terapeuta quanto pra ele, porque o terapeuta também tinha as questões dele. E aí, todos temos, né, gente? Todos temos. Exatamente, somos seres humanos, tenho emoções. E quando ele me chamou a atenção numa cena, já mais pro final, que o terapeuta consegue, né, entrar com todo o jeitinho dele, ele vai se abrindo ali, mas ele é resistente. E quando o terapeuta olha pra ele e fala assim, o que te aconteceu não é sua culpa. Não é sua culpa. Não é sua culpa. E ele vai se aproximando do ator, e aí ali ele começa a chorar. Ali ele tem uma catarse de extravasar realmente as emoções no lugar certo para resolver. O amigo dele que diz para ele assim, eu não quero. Primeiro o gênio ele diz que não vai embora porque tem os amigos, não vai deixar ele. E o amigo diz, todo dia que eu bato na sua porta eu espero não te encontrar. Não te ver. Esse é um dos diálogos do filme que mais me marcou, inclusive.
Porque quando ele fala isso, a gente vê que ele realmente ama o amigo dele. Até aquele ponto eu tinha dúvidas do amor dos dois, né? Ali naquela cena ficou pra mim, cara, ele ama esse cara, né? Nossa, também é Os dois, o terapeuta também ama muito ele. Ele enxerga nele um potencial. E não é só a questão, capacidade de QI que ele tem, que ele é um cara super inteligente e tal, mas não, ele tem uma capacidade de amar que ele não conhecia. Que ele não conhecia. Né? Tanto é que ele vai atrás da mulher. É. E quando o amigo bate lá que ele não tá, que ele foi embora, ele não tem nem o que falar. É muito bom, né? Muito bom. Você chorou nesse filme? Porque eu chorei. Nessa hora, a primeira vez que eu assisti, eu chorei. Nesse do não é sua culpa, porque muitas vezes a gente se culpa por aquilo que aconteceu com a gente, mas não foi culpa nossa. Só que de alguma maneira a gente se culpa. Então ali me mexeu. Mexeu muito comigo. Carregar a culpa é uma coisa muito difícil de você transpor, às vezes, isso, né? Tem um filme... Você falou que você não assistiu, mas eu preciso falar dele, que é o Livre. O Livre, a Reese Witherspoon, ela carrega uma culpa que não era dela. E ela embarca numa viagem ali ela vai fazer uma trilha super difícil, que é uma trilha que vários... meu Deus, não é artista, tô com artista na cabeça. Vários atletas fazem, mas é uma trilha super difícil. Já haviam morrido pessoas nessa trilha e tal. E ela resolve fazer essa trilha sozinha. Porque ela carrega uma culpa que não é dela, é uma culpa que veio dos pais, da família ali dela e tal. E aí ela entra no mundo das drogas, do álcool, enfim, ela tem problemas de relacionamento com as pessoas e ela resolve fazer essa trilha sozinha, essa jornada sozinha. E ali ela dá um despertar dela, de ela, não, isso não é culpa minha. Por que eu tô carregando? E o filme faz várias reflexões. Ela carrega uma mochila super pesada no começo, assim. Aí ela vai encontrando pessoas no caminho que vão falando, você não precisa disso aqui, você pode se liberar disso e tal. Já é, né, uma analogia, né, a culpa que ela carrega, aquilo ali também. E aí no final ela tem esse autodescobrimento de que, poxa, por que eu me cobrei tanto? Né? Na minha vida inteira, porque eu fui uma pessoa que me cobrou tanto de uma coisa que nem era culpa minha. E isso é uma coisa que pega bastante no teu trabalho também, né? Super. As pessoas chegam realmente com a mochila carregada. Com a mochila. E aos poucos a gente consegue dizer, ó, isso aqui não é teu, isso aqui não é teu. Mas é todo um trabalho. E isso, quando a gente tá carregando muita coisa, a gente não consegue colocar as nossas ideias em prática, as nossas metas em prática, porque a gente tá carregando o que não é do outro, e daí é pesado. Então, eu devolvo o que é de cada um. Tem algo que eu sempre faço, que é o seguinte. Quando chega alguém, até mesmo, não só no trabalho, mas em algum lugar que eu esteja, que chega muito carregado, e começa a desabafar, a falar coisas ruins, pesadas, eu começo a internamente dizer, não é meu, é teu. Não é meu, é teu. Porque senão a gente sai carregando o problema dos outros. E fica pesada a vida. E você fica preocupado com o problema do outro que não é teu? E você quer resolver o problema do outro que não é teu. E muitas vezes o outro não tá nem aí pra resolver aquele problema. E o autoconhecimento também fala bastante disso, né? Se você se conhece bem, se você tem uma relação consigo mesmo, vamos dizer assim, muito bem resolvida, você vai entender que você não precisa resolver o problema do outro. Às vezes o outro nem quer ser ajudado. Exatamente. E a gente fica ali naquela gana de querer ajudar. Esse filme mostra muito isso, assim. A analogia que eles fizeram dela ir descarregando aquela mochila. A gente já viu várias palestras, em vários treinamentos, eles falam super, né? Vai esvaziando a sua mochila, vai tirando esse peso das tuas costas. Até a postura dela também muda no filme, né? Muito legal. Eu acho que os filmes, eles conseguem fazer com que a gente visualize. Acho que a total, não referência, acho que a total ideia do roteirista quando ele está escrevendo é realmente isso. Se coloque aqui dentro dessa história. Você tá vendo o que está acontecendo aqui, faz diferente ou faz igual, enfim, né? Vai uma reflexão aí. Sim. Tem um filme que a gente colocou em comum aqui na lista, que é A Lista da Minha Vida. Eu adorei. Esse filme é novo, tá na Netflix, bem recente. Novo. Não vou contar o final dele pra gente não dar spoiler, porque ele é novinho. Mas os mais antigos a gente vai falando. Eu acho que nesse filme o que pega, pra não dar tanto spoiler, quanta coisa a gente vai deixando pra trás, que a gente falava que queria fazer, que queria ser, que queria colocar em prática, e a gente vai deixando pra trás.
E quando a mãe da protagonista resgata uma lista que ela escreveu, que a filha escreveu quando tinha 13 anos, traz muito autoconhecimento para a menina. Porque ela tá passando por várias dificuldades. Vou procurar não dar tanto spoiler. Não vou dar spoilers. Mas ali ela consegue olhar para o relacionamento que ela tá tendo, que não é um relacionamento legal. Então ela consegue descobrir um novo amor e o que esse amor pode trazer de fato para ela. E é buscar realmente a essência dela. Porque hoje em dia é muito fácil a gente se perder na nossa essência, na maré dos outros, porque vem dizer, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente esquece de fazer realmente aquilo que a gente quer fazer. Que é o que tá aqui dentro, né? Tá aqui dentro, exatamente. É. Nossa, eu gostei bastante desse filme. Fica na nossa Assistam. E o último filme que eu quero falar da nossa lista aqui... Ah, não. Fala um pouquinho sobre a série. Eu não assisti a série, Ângela. Antes de a gente encerrar. Ângela. Sério, vocês precisam assistir. Ele é uma minissérie com 6 episódios, mas é aquele tipo de série que gera ansiedade na gente pra terminar de ver. Tá. Já entendi, vou ter que assistir então. Eu sou a louca da maratona, né? Porque começo a ver, só paro quando... E eu gosto de série assim, que é curtinha. Então, 2 dias dá pra terminar. Não, eu gosto das longas. Aqui eu fico às vezes 3, 4 semanas. E eu não tô falando meses, eu fico 3, 4 semanas. Eu sou bem louca mesmo, é isso aí. Eu procuro não assistir nada muito longo. Agora eu tô assistindo uma antiga e longa. Mas foi por um acaso. Mas eu gosto dessas assim, curtas. Quem já passou por um relacionamento abusivo? E é muito difícil a gente entender que a gente tá num relacionamento abusivo quando a gente tá dentro dele. Porque a gente se sente muitas vezes culpada, outra pessoa é manipuladora. E a gente vai indo naquela. Eu já passei por um relacionamento abusivo e foi muito difícil de sair dele. Porque eu achava que eu dava conta. Eu achava que ia mudar de alguma maneira. E ali, ela tá casada com um cara que maltrata ela tem 2 filhas com ele. E maltrata não é só de palavras. É agressão física. E aí tem todo um desenrolar ali, que eu não sei se eu dou tanto spoiler ou não. É nova, né, a série? Ela é nova, É. Mas o que eu quero dizer é... Pra quem às vezes tá passando por um relacionamento abusivo, é muito comum que a gente se afaste das pessoas que a gente mais ama. E a gente começa a ficar sozinha. E cada vez que a gente fica mais sozinha, maior a probabilidade daquela pessoa Te influenciar. te manipular. Porque tu vai achando que aquele ali é o mundo, que é culpa tua. Não, ele me bateu porque eu fiz tal coisa. E começa a justificar de alguma maneira. E essa série deixa muito claro isso. Claro, tem um desenrolar, assim, surpreendente. Vale a pena assistir. Então eu vou assistir. Depois eu vou te contar. Não quero estar dando spoiler, mas vale a pena assistir. Então fica a dica, gente. Série Ângela tá disponível na Netflix. O último filme que eu queria falar era Encontros e Desencontros. Eu tenho um pouco de polêmica sobre esse filme aqui. Mas ele é um filme que te faz refletir muito também, né? Qual é a tua polêmica? Bill Murray. Eu não sei, eu não gosto muito desse ator. Eu acho ele meio... Ele tem um estilo meio estranho pra mim, assim. Gosto muito da Scarlett Johansson. Tem a questão da... Assim, quem não viu o filme, né? Eles se encontram em um determinado momento e a Scarlett, que é uma moça mais nova, tá viajando com o marido e tá à toa ali, conhece esse ator, que é um ator milionário, super conhecido, e eles começam uma amizade ali entre eles. Só que eles nunca evoluem pra um relacionamento, né? Então tem esse rolê ali todo. Eu não sou que eles muito vão fã ter do algo. ator, enfim. Parece que eles vão ter algo, mas não tem. Não tem. Fica naquela. Isso. E ela tem um relacionamento que não está bom. E ele também tem um casamento que não está bom. Tem algo que me chamou a atenção, que foi quando ela fala assim, o meu marido fala que eu sou muito arrogante. Porque em determinado momento ela fala que uma amiga dele, que se passa na frente dela, ainda dá mais atenção pra ele, ignora a esposa junto. E ela corrige alguma coisa, ela diz, isso é tal coisa, não lembro bem o que era. E ela diz assim, você sempre quer corrigir os outros. E o marido defende a outra. Defende a outra, exatamente. E daí quando ela comenta pro novo amigo dela, meu marido sempre diz que eu sou arrogante. Por que a gente tá numa relação onde o outro acha que somos arrogantes?
onde o outro tá diminuindo. E ela tá infeliz, porque ela foi pra lá por causa do marido, que foi fazer fotos, acho que ele era fotógrafo, né? Fazer um trabalho. Um trabalho. E ela tá num quarto de hotel sem nada pra fazer. E é onde ela conhece esse ator, que já tá mais em fim de carreira, né? Também tá infeliz ali no casamento e acabam criando uma amizade sem ter nada. Fica na amizade mesmo, Fica né? na amizade mesmo, exatamente. E é um filme bem antigo também, né? Sim, ele é de 2003. Não é tanto assim, gente. Tem só 22 anos. A gente fala antigo como se a gente fosse velho, né? Mas não é. Assim, velho não, gente. Melhor idade. Nós não podemos mais falar disso agora. Geisa, qual desses filmes da lista aqui pra gente encerrar? Vamos fazer um top 3, assim, que você... Top 3. Terceiro lugar. Que a pessoa não pode deixar de assistir. É difícil, né? Eu faço essa pergunta pros meus convidados aqui e eles não... eu tenho uma curiosidade pra falar do filme aqui. A Cheryl, que é a personagem que inspirou o filme Livre, ela caminhou 1.770 quilômetros pra se autodescobrir, tá? Nossa. A trilha que ela fez passava por vários lugares, caminhou 1.770 quilômetros. Eu acho que quando a gente tá em contato com a natureza, tem muito esse olhar, assim, pra gente. Eu faço muitas reflexões. Adoro viajar, principalmente pra serra, meio do mato, pra ter essas reflexões. Né, de sair de todo essa gama de informações que a gente recebe o tempo todo, né? Ficar com a mente mais livre. Me desconecto pra poder me conectar comigo. Mas eu vou dizer aqui, top 3, O Menino que Descobriu o Vento. Eu gosto muito de filmes em fatos reais. Vale a pena assistir mesmo. O 2, top 2, A Lista da Minha Vida. A Lista da Minha Vida. E o top 1, no momento, pra mim, está a Ângela. Ah, é? Uhum. Olha que interessante. Eu tenho que assistir essa série, então. Sim. O meu top 3 é Gênio Indomável, em terceiro lugar. Divertidamente, em segundo. E Na Natureza Selvagem. Eu tenho um amor por esse filme, assim, gigantesco. Você vai assistir, depois você me conta. E eu vou assistir o Ângela, depois eu te conto também. Me conte. Gente, foi muito legal esse papo que a gente teve aqui sobre os filmes. Se você já assistiu alguns filmes, curte, ou se a gente não falou de algum, comenta aqui embaixo, né, no canal. Também segue a Geisa também. O arroba dela ficou aqui no começo do episódio, mas é @Geisa de Oliveira. Ela também tá no Instagram. Não tem canal no YouTube ainda, né? Ainda mas não. quem sabe lá no futuro ela possa ter um canal no YouTube. Eu tô abrindo portinhas aqui pras pessoas. Deixa eu aproveitar e te contar uma coisa. Claro! Faz uns 2 meses que teve o Empreende Brasil. Isso, nós nos encontramos num evento e eu convidei ela pra participar do podcast, gente. E assim, minutos antes, eu tinha falado pra mim, eu quero participar de um podcast. Olha a mentalização. Eu quero participar de um podcast. Me levantei e encontrei a Jessi no fundo do local. E ela assim, o que tu acha de tu participar do meu podcast? Eu disse, claro! Gente, foi assim mesmo? Juro pra Minutos? ti. Juro, minutos. Acabou a palestra que eu tava assistindo, me levantei, te encontrei e falou, vamos participar do podcast? Então fica a lição que o autoconhecimento que gera pedidos para o seu universo acontece, gente. Pedidos bem claros. Pedidos bem claros. Então, foi o universo que juntou a gente ali naquele momento. Teu autoconhecimento de saber que você queria fazer aquilo ali levou a esse momento que estamos aqui hoje. Obrigada, Jéssica. Obrigada, gente, pela tua participação, por trazer todo esse conhecimento aqui pra gente. E, gente, se vocês não seguem, sigam. Dê um joinha aqui se você gostou desse vídeo. E até o próximo episódio.